Irmãos, graças, paz, boa noite a todos que estão aqui presentes, também aqueles que estão pelas redes sociais nos acompanhando aqui nesse culto. Eu quero convidá-los a abrir no texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 28 apenas. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28. Nós trouxemos como tema nessa mensagem o arrependimento sincero e o autoexame. Todos encontraram? Amém. Diz a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vou repetir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Oremos. Pai amado, Senhor de toda graça e misericórdia, por meio de Jesus aqui estamos, ó Deus, e diante da Tua face, olhando para a Tua santa palavra, pedimos ao Senhor que nos auxilie na reflexão e entendimento da Tua santa palavra, ó Deus. Tu que penetras o mais profundo do nosso ser, conhece a nossa alma como ninguém, até mais do que nós mesmos. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe profundamente em nossas vidas, fazendo com que o nosso coração se incline cada vez mais à Tua vontade, ao Senhor, que a nossa vida cada vez mais exale o bom perfume de Cristo. E que o Senhor nos ajude, ó Senhor, a ouvirmos a orientação que o Senhor nos tem através da Tua santa palavra nesta noite. Assim nós oramos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. O arrependimento sincero, meus irmãos, e o autoexame. Texto de Coríntios, que nós acabamos de ler, é um texto que está dentro do memorial, né, da Santa Ceia, em que o Senhor nos adverte a fazermos um autoexame, um exame de nós mesmos, para que possamos sentar à mesa. E fazer um autoexame não é simples, não é fácil, porque nós costumamos superestimar as nossas razões, os nossos acertos, aquele que entendemos ser o correto, e subestimar os nossos erros, as nossas faltas, as nossas falhas. Porque a visão que nós temos de nós mesmos, quase sempre, ou sempre, é maior do que deveria ser. É por isso que o pecado do outro parece ser maior. É por isso que nós somos não tão benevolentes com aqueles que nos faz algum desagrado, mas queremos ser aceito quando nós, ou perdoados facilmente, quando nós fazemos algo que fere alguém, ou que desagrada alguém, ou, às vezes nem nos importamos tanto, né? Isso se dá pelo fato de que nós nos colocamos, na maioria das vezes, como superior aos demais. Nós nos vemos dessa maneira, consciente ou inconsciente. É a raiz do pecado que está em nós, e quanto mais consciência nós tivermos desse nosso eu, mais trabalharemos isso em nossas vidas e agiremos da maneira mais correta possível, não é? Sendo inclusive
mais misericordioso com o próximo, mais benevolente, agindo de maneira mais pensada e não impulsiva, porque o padrão que nós estabelecemos é de nós mesmos, no sentido de que aquilo que eu não desejo para mim, eu também não desejo para o próximo. Aquilo que eu desejo para mim, eu também desejo para o próximo. Isso é um processo. E o Senhor, na ceia, Ele nos chama a fazer um exercício de autoexame. Não do outro. Não de julgar o outro, o próximo, mas de julgarmos a nós mesmos. É um autoexame de aprovação. Esse texto que nós lemos diz: examine-se, né? Poderia ser traduzido: faça uma prova de você mesmo. Faça um teste e veja se você está aprovado. A ideia é se você estar aprovado diante de Deus naquilo que Ele requer de você ou não. Então é algo bastante difícil. É algo que a gente tem que levar com seriedade. E o Senhor faz questão de destacar esse texto aqui, dizendo que aqueles que correm no erro de não fazer esse autoexame está num risco muito elevado de agir indignamente no corpo de Cristo. E no caso específico, no participar da mesa do Senhor, que é, vamos dizer assim, um ápice da reunião da igreja, em que se observa o sacrifício do Senhor pelo seu povo, em que está diante de nós aquilo que Jesus fez em nosso favor. Então o Senhor nos chama a este autoexame, que é uma prova que nós devemos colocar diante de nós mesmos, para ver se estamos aprovados. E se não estivermos aprovados, o que é que Ele espera de nós? Uma atitude de arrependimento, de mudança. O Senhor quer que nós mudemos muitas coisas em nós. E é por isso que Ele nos chama a fazer esse exame. E o parâmetro é quem? Jesus. É um exame em que nós olhamos para fora de nós mesmos. A aprovação não está nem em nós, essa aprovação. O parâmetro não é nós mesmos, nem é o próximo. Porque muitas vezes nós olhamos para o próximo e dizemos assim: não, mas eu não sou tão ruim como fulano. Eu não faço isso que fulano faz. Então a gente se auto-justifica, minimizando os nossos erros, porque o erro do outro talvez seja pior. Talvez. Como eu falei antes, talvez a nossa avaliação é que esteja equivocada. Porque o erro do outro sempre é pior na nossa avaliação. Ou geralmente é pior. Mas o Senhor nos chama a esse parâmetro a olhar para Cristo e a sua atitude, a sua ação por nós. Então o padrão é muito elevado e faz com que a gente pare e repense a nossa vida cristã de maneira muito mais profunda do que nós costumamos fazer. É por isso que nesse momento de ceia, parece que a igreja, de certa forma, encara com um pouco mais de seriedade no culto e de uma introspecção maior. É um momento ímpar da gente parar e realmente repensar as nossas ações para com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, para com os nossos amigos, empregados, patrão, seja lá quem for, em que nos relacionamos. Fazendo um exame de que Cristo e eu. Não cabe sermos senhores da razão. Eu sou assim mesmo. Quem quiser, eu penso assim. Não é isso que o Senhor está nos advertindo aqui. Se é para ser do jeito que você é sempre, sem querer mudar, sem achar que precisa mudar, que é algo da nossa soberba, do nosso egoísmo, do nosso ego,
O Senhor não fazia uma advertência tão sublime ou tão solene. No momento de sentar à mesa, como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu não quero que você sente comigo se você continuar sendo o que você é, sem observar o que eu sou e quem está diante de você. Irmãos, isso é muito sério, isso é solene, e por isso que nós devemos ter cuidado com a gente mesmo, com a nossa soberba e o nosso ego, para não achar que isso vai nos trazer, de alguma maneira, a benevolência de Deus e não o seu juízo. Porque, ao contrário do que nós podemos ver aqui, o Senhor não deixou de julgar aqueles que não atentaram para um exame adequado de si mesmo. Agora, deixe-me enquadrar isso que eu acabei de colocar para os irmãos dentro do contexto aqui bíblico. O contexto bíblico é o contexto de uma igreja que está dividida. Na igreja de Corinto existe um sectarismo muito grave. Há partidarismo na igreja, por preferência, e grupos se separam e talvez não se bicassem muito bem esses grupos, né? Ou se achassem superior ao outro, melhor que o outro, enfim. Então havia grupos na igreja. Mas não era só grupo de preferência por apóstolo tal, ou fulano de tal, ou pregador tal. Não era só por isso, não. Havia também uma separação pela classe social. E na celebração da ceia é muito claro isso. Paulo faz questão de dizer: olha, a ceia que vocês costumam fazer aí não é a ceia do Senhor. Porque vocês trazem alimentos à igreja, fazem um banquete, mas nesse banquete você exclui um monte de gente que não teve condições de trazer o pão, o alimento. Isso quer dizer que aqueles mais abastados, aqueles que tinham mais condições, levavam esses recursos e sentavam, e aqueles que não tinham nada ficavam olhando. Nem era convidado para participar, repartir com os demais que não tinham, né? E estavam lá, olhavam e diziam assim. Era uma igreja que se dividia de todo jeito, de todas as maneiras possíveis. E Paulo, logo no início do que ele diz aqui, ele diz, olha, no versículo 17, ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Olha só que gravidade. Quando vocês se juntam como igreja, não é para melhorar, mas parece que vocês são piores do que eram. Vocês estão piorando de ver melhorar. Como assim? Olha que advertência grave. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo.
E aí começa o texto que é conhecido de nós, assim, mais conhecido no sentido que sempre na ceia a gente repete, né? Porque eu recebi do Senhor o que também... Então, Paulo continua já entrando nessa parte especificamente para tratar da ceia. Então, o problema de Coríntios, claramente, um pecado do egoísmo que causava separação entre irmãos. E isto, meus irmãos, contrastava com o quê? Com o Espírito de Cristo, com o caráter altruísta do sacrifício do Senhor Jesus. O que é nos dito na celebração da ceia que o Senhor mesmo diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, que é entregue por vós. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou dando a minha vida por todos vocês. Então é um sacrifício altruísta de Jesus. Mas esse sacrifício de Jesus, que é representado na mesa também do Senhor, na celebração da ceia, não era visto pelos coríntios. Porque em vez de eles também seguirem esse modelo de altruísmo, de reconhecer, o nosso Senhor se sacrificou por todo mundo aqui, e a gente nega um prato de comida até o nosso irmão que está do nosso lado, a gente fica com briguinha, com discussão besta, porque cada um tem a sua preferência. Então, o Cristo que se doa por todo mundo, que requer essa unidade, vê em nós o quê? Separação, contenda, briga, divisão, egoísmo. E aí, o apóstolo diz, olha, lembrem-se como vocês estão vivendo. Examinem-se vocês mesmos, olhem para vocês, olhem como vocês estão vivendo. Para ver se vocês são dignos mesmo de participar dessa mesa. Porque se você age contrariamente como Cristo agiu, e não leva isso em conta, como você se acha digno de sentar à mesa do Senhor que está sendo oposto a você? O que é o oposto do que você tem feito? Então, nesse contexto aqui, o exame deveria ser feito exatamente para acabar de uma vez por todas com essa diferença, com essa divisão ou indiferença entre os irmãos, para que eles buscassem uma unidade, uma pacificação entre eles, uma harmonia e uma entrega de um para com o outro no sentido de manter essa unidade e não fazer o que eles estavam fazendo. Porque o que eles estavam fazendo não era só ruim para o Evangelho, no sentido de mau testemunho, mas era um escárnio para com o Senhor que se sacrificou por eles. Como é que você vai desprezar alguém por quem Cristo morreu? Como eu vou inferiorizar alguém a quem Cristo elevou? Então, irmãos, esse alerta é para que a gente olhe para nós mesmos e sejamos desnudados, vistos de maneira clara pelo Espírito do Senhor, trazendo à nossa mente aquilo que precisa mudar em nós, em relação a Deus e em relação ao próximo. Então existia aqui na igreja de Corinto não só um desprezo aos irmãos por parte de alguns, né? Mas um desprezo ao próprio Senhor Jesus, que se sacrificou, que se entregou por sua igreja, que é o seu corpo. Então eles estavam profanando
à mesa do Senhor, quando eles se sentavam e participavam de algo que deveria ser sagrado, que deveria promover unidade, e agiam dessa maneira, pecando contra o Senhor e contra os seus irmãos. Dito isso, irmãos, nós precisamos entender primeiro que somos na ceia, na celebração da ceia, e nesse autoexame, nós somos chamados a reconhecer a natureza altruísta e expiatória da morte de Jesus por outros além de nós mesmos, que são iguais a nós. Não há essa diferença. O sangue de Cristo derramado pelo seu povo, pela sua igreja, pelo seu corpo, é igual para todo mundo que pertence ao Senhor. Não há diferença. E nós somos chamados a reconhecer isso para agirmos uns para com os outros de maneira coerente com o Evangelho do Senhor Jesus. Para sermos uns para com os outros pessoas que fazem aquilo que é do agrado de Deus. Segundo, este exemplo, que se restringe aqui a um grupo na igreja de Corinto, ele se amplia à vida cristã, tendo Cristo como referência. Isso é uma aplicação lógica do texto. Ora, obviamente, o fato era um problema naquela igreja entre irmãos. Mas este modelo que deveria acontecer entre aqueles irmãos deveria ser carregado por cada crente na sua vida. Então, este exemplo, ele é ampliado na nossa vida. Então, a maneira como eu trato, por exemplo, a minha esposa, ela é pesada pelo Senhor. E eu preciso fazer um autoexame. Se como eu vivo com ela é, de fato, tendo Cristo como referência. É preciso aqui botar um ponto, né? Ou melhor, abrir um parênteses. O Senhor aqui, de maneira nenhuma, está exigindo de você e de mim uma perfeição de fé e arrependimento. O que Ele está exigindo aqui é que a gente faça avaliações sempre, e a mesa aqui, porque é repetida vezes que a gente se senta à mesa do Senhor, isso serve de modelo para fazer, para que a gente mude sempre. Não é porque Ele nos vê perfeito ou acha que a gente vai chegar a um modelo de perfeição. Mas Ele não quer que nós estejamos estagnados, confortavelmente sentados sobre o nosso pecado. É isso que está sendo tratado aqui. O pecado daquela igreja tinha que ser tratado e não eles ficassem como se estivesse tudo bem. Está tudo normal. Não importa se eu desprezo meu irmão, mas está tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, isso é que importa. Vamos fazer um cântico aqui, um momento de adoração a Deus. Vamos orar. Vamos, enfim, vamos continuar nossa vida cristã aqui. Não. Espera aí. Tem coisas que precisam ser mudadas. Você não é tão perfeito assim. Então, na verdade, essa advertência, ela mostra para nós que nós não somos perfeitos e precisamos estar sempre trabalhando a nossa vida cristã, fazendo um autoexame e nos arrependendo daquilo que nós sabemos ou venhamos a ter consciência de que desagrada a Deus ou está desagradando ao Senhor. É disso que se trata. Não é aqui pensar no pecado de hoje, não.
é pensar, essa atitude que eu tenho feito diariamente ou corriqueiramente, eu tenho visto que não é esse modelo de Cristo. Não é o que o Senhor faria, não é o que o Senhor exige de mim, não é o que o Senhor gostaria que eu estivesse fazendo, e eu sei que Ele quer que eu mude. É esse tipo de reflexão, é esse tipo de exame. Então era como se Paulo estivesse dizendo para aquela igreja: olha, essas atitudes de vocês, de estarem se embriagando, comendo e desprezando os irmãos, se dividindo entre vocês, brigando, é esse o modelo que Cristo quer de vocês? Olha para Ele. Olha se ele tinha se ele era desse tipo de gente. Não era. Então siga o modelo que ele era. Então esse tipo de coisa não deve haver entre vocês. O que Paulo estava chamando a igreja aqui era há uma mudança, irmãos, há um arrependimento, há olhar e dizer assim: caramba, o que nós fizemos aqui, o estamos fazendo, não agrada a Deus. É cair em si. É encarar com seriedade o seu pecado. Não era simplesmente dizer assim: quem quiser que aceite como eu sou. Não era isso. Era a mudança. Era a mudança. Então o Senhor, aqui, Ele não está exigindo, ou está olhando para a gente assim: olha, vocês agora são perfeitos, ou serão perfeitos ao fazer isso. Não. Ele está dizendo: olha, vejam, encarem com seriedade o pecado e o deixe. Mude. Resolva essa situação. Não encare isso com naturalidade, porque isso não é da natureza daqueles que sentam à mesa do Senhor, porque pertence ao seu Senhor, e o modelo do seu Senhor e a exigência do seu Senhor não é essa. Então, meus irmãos, quando Paulo, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou seja, faça uma prova de si mesmo, e se você for aprovado, aí vocês podem sentar à mesa. E se não for aprovado, se arrependa para poder sentar à mesa, dizer: eu sei que isso está errado, eu não vou mais praticar, eu não vou mais fazer isso contra o meu próximo, contra o meu irmão, ou seja lá quem for. Então eu preciso, é o que Paulo está dizendo aqui, né? Eu preciso discernir que esta é uma mesa santa, regada por amor, regada por graça, misericórdia e perdão. Não foi essa a ação de Cristo para conosco? A mesa nada mais é do que a demonstração que nos remete àquilo que Cristo fez por nós. Um ato de amor, um ato de graça, um ato de misericórdia e de perdão para conosco. E Ele nos chama, aquele que nos foi dado, né? Também dá aos outros, a conceder uns aos outros essa mesma coisa. Então, ao encararmos a mesa do Senhor, fazendo esse autoexame, é preciso encarar ela com seriedade, em sabermos que estamos celebrando, sentando a mesa santa. Chamamos inclusive de Santa Ceia, né? A Santa Ceia. Mas isso ficou tão comum que a gente não para pensar e não estremece ao pensar, né? É santo. E eu posso me dar mal em pisar no lugar santo indevidamente, indignamente. Para não deixar dúvidas, o próprio apóstolo já diz que muitos já foram punidos por causa disso. Então, não é que uma ameaça que não se cumpre. É uma ameaça que já se cumpriu e que continuará se cumprindo.
Não é para a gente ter aquele temor de será? Não. Será não. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque aconteceu. Paulo diz, olha, já aconteceu com vocês. Já aconteceu. Ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem despreza o sacrifício de Cristo, agindo como se de Cristo não fosse, ou desprezando os outros como se de Cristo não fosse, está, na verdade, trazendo juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. E aí vem um eufemismo. E não poucos que dormem. Eita, já tinha enterrado muita gente ali, hein? Muita gente tinha ido para debaixo da terra porque o Senhor resolveu julgar. Julgar. E é expressiva. Deixa eu até olhar aqui no grego. É expressivo aqui, E não poucos que dormem. E não poucos que já morreram por causa disso. Não foi por causa de outra coisa, não. Foi por causa disso. Morte prematura. Foi por causa daquilo ali. Podiam estar ali ainda, entre os seus, né? Mas o Senhor trouxe juízo. Disse, não. Esse irmãozinho está dando... Esse menino está dando muito trabalho. Eu vou recolher ele aqui bem para pertinho de mim, porque eu vou te tratar bem pertinho. Não vou deixar mais você aí, não, que você está causando muito problema. E o Senhor levou. Então, meus irmãos, é preciso, esse é o alerta, discernir a mesa do Senhor, que é uma mesa santa. E aqui eu quero encerrar. O exame deve ser uma reflexão para uma verdadeira mudança. Não é só eu procurar o meu pecado, não. Quais são os pecados que eu tenho aqui? Mas é encarar isso com seriedade, para ir em busca de uma verdadeira mudança. É esse exame que o Senhor quer. Não é para a gente continuar do mesmo jeito, não. Só sabendo que estamos naquela situação. Mas é para buscarmos uma verdadeira mudança. Um arrependimento genuíno daquilo que está claro para nós, que desagrada a Deus e fere os nossos irmãos. Então, se nós pararmos e de maneira sincera refletirmos sobre o que temos sido, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo trará à nossa consciência aquilo que precisa ser mudado em nós. O Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim, ele escancara diante de nós as nossas faltas. E quando ele mostra para nós as nossas faltas, ele está dizendo, isso aqui, o que você fez com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o seu filho, ou com a sua esposa, ou com o seu pastor, ou com o seu irmão na igreja, ou enfim, isso aqui é pecado. E aí é preciso a gente entender, Senhor, tem misericórdia de mim, e buscar resolver essa situação, arrependendo-se dos nossos pecados. Era preciso que aquela igreja mudasse a sua postura, que ela não continuasse a agir da mesma forma, com divisão, com briga, com desprezo ao próximo, por quem Cristo morreu. Então, meus irmãos, que nesta noite a nossa consciência ela seja aguçada pelo Espírito de Deus para aquilo que nós precisamos mudar, e que Deus nos ajude nessa mudança em nome do Senhor Jesus. Pastor.